Na aula de hoje, nós vamos conhecer dispositivos que são tipicamente conectados ao microcontrolador por meio das portas de entrada e saída digital. Além disso, nós vamos listar características elétricas como níveis de tensão, limites de corrente associadas aos pinos de entrada e saída. Vamos também ver a questão dos ruídos em chaves mecânicas e como eliminá-los. E, finalmente, vamos conhecer funções básicas da plataforma Arduino para configuração e manipulação dessas portas de entrada e saída. Quais dispositivos podem ser conectados ao microcontrolador por meio das portas de entrada e saída digital? LEDs e teclas, relés, por exemplo, para o acionamento de cargas em corrente alternada, né? Sensores discretos, que retornam nível lógico alto ou baixo, dependendo das condições da variável monitorada, e os drivers de motores de corrente contínua. Aqui, por exemplo, nós temos uma ponte H e o microcontrolador atua no estado desses MOSFETs. Se todas as chaves estão abertas, por exemplo, o motor não está energizado, então ele está parado. Se o microcontrolador fecha esta chave e esta chave, o motor vai girar num certo sentido de rotação, referente à corrente fluindo da esquerda para a direita. Sentido convencional, né? Agora, se o microcontrolador aciona essa chave e essa chave, o motor também será energizado, mas vai ter o outro sentido de rotação. Tudo isso usando apenas as portas de entrada e saída digital. Vamos ver agora algumas características elétricas das portas de entrada e saída. Mas primeiro vamos ver a alimentação de alguns microcontroladores. O ESP-W132, que é o microcontrolador usado na placa de desenvolvimento Node 32S, é alimentado com uma tensão de 2.2 a 3.6 volts. Nominalmente a gente fala que é um microcontrolador de 3.3 volts, tá? Só que ele vem com regulador de tensão, a placa de desenvolvimento, tá? Vem com regulador de tensão, então você pode trabalhar com 5 volts na entrada. Já o ATmega 328, que é o microcontrolador usado pelo Arduino Nano, a tensão de alimentação é de 2.7 a 5,5 volts. E os níveis lógicos das portas de entrada e saída dependem muito da tensão de alimentação. Então, alguns parâmetros que nós temos para definir esses níveis lógicos são a máxima tensão, que ainda é considerada nível lógico baixo, e a mínima tensão, que já é considerada nível lógico alto, sendo essa faixa compreendida entre esses dois parâmetros a faixa proibida, né? Não podemos operar nessa faixa. Aqui nós temos faixas de tensão associadas aos níveis lógicos para as famílias lógicas TTL e CMOS e para os microcontroladores citados no slide anterior. Reparem que muitos desses parâmetros estão vinculados à tensão de alimentação e às condições de operação do dispositivo. A título de exemplo, a ESP32 operando em 3.3 volts garante pelo menos 2.64 volts nas saídas digitais em nível lógico alto. Agora vamos falar sobre os limites de corrente. Cada pino tem uma corrente máxima suportada, que pode ser diferente dependendo do sentido da corrente. Então você pode ter um limite para drenar corrente diferente do limite para fornecer corrente. Os microcontroladores em geral não conseguem acionar cargas de potência significativa, você precisa passar por algum amplificador ou driver, né? E vale ressaltar que normalmente a corrente máxima de saída suportada pelo microcontrolador não é igual à soma dos limites individuais de cada pino. Então você pode ter, por exemplo, um limite de 40 mA por pino, ter 12 pinos de I/O disponíveis, mas o limite do chip ser bem inferior a 12 vezes 40 mA. Tem que ficar atento com isso também. Nós temos aqui alguns valores concretos para exemplificar o que foi dito no slide anterior, né? Por exemplo, no caso da ESP32, ela consegue fornecer até 40 mA quando você impõe nível alto numa saída digital, só que a soma de todas as correntes de saída não pode exceder meio ampere.
Reparem que esses dispositivos possuem alta impedância de entrada e, como dito anteriormente, a corrente máxima fornecida pode ser diferente da corrente máxima drenada. Vamos ver agora alguns recursos específicos das portas de entrada e saída. O resistor de pull-up interno, por exemplo, reduz o número de componentes necessários no circuito externo ao microcontrolador. Ele é muito usado em chaves e você não tem o efeito de tensão flutuante quando a chave está aberta, graças a esse ramo que é interno ao circuito da porta de entrada. Esse recurso geralmente é ativável via software, não é obrigatório usar o resistor de pull-up interno, e o valor de RP varia muito, mas em geral são valores elevados, implicando em baixo consumo de energia para esses componentes. Nesse circuito, a lógica de ativação é que a chave, quando pressionada, resulta em nível lógico baixo. Nós também temos saídas em dreno aberto, então esse ramo aqui fica externo ao circuito do microcontrolador. Esse pull-up externo permite, por exemplo, acionar cargas com nível de tensão diferente daquele usado pelo microcontrolador. Eu posso ter uma saída de 3,3 volts acionando uma carga de 5 volts. Além disso, a saída em dreno aberto permite a configuração em barramento, onde você tem vários sistemas microprocessados escrevendo numa via de dados compartilhada, sem ter problema de curto-circuito. Tá? Nessa configuração, o nível lógico alto no barramento, na verdade, é a consequência de nenhum elemento impor o nível lógico baixo. Qualquer chave que for fechada vai impor nível 0 no barramento. Então, é um comportamento similar ao da porta lógica AND. Quando você pensa em pinos bidirecionais, saída e entrada, esse tipo de configuração é usada, por exemplo, no barramento I2C. Outro recurso particularmente útil para lidar com sinais ruidosos é o Schmitt-Trigger. Uma entrada Schmitt-Trigger só atinge nível lógico alto depois que ela passa de um certo limiar positivo, VT+. Só quando a tensão supera VT+, eu tenho a transição de nível lógico baixo para nível lógico alto. Da mesma forma, uma transição do nível lógico alto para o nível lógico baixo só ocorre quando a tensão cai para um valor abaixo de outro limiar, que é o VT-. Então, na verdade, você tem aqui uma faixa morta, né? Esterese. Nesse gráfico de exemplo, nós temos uma entrada Schmitt-Trigger hipotética. Temos aqui os limiares inferior e superior. Em verde, a tensão de entrada, que é o sinal ruidoso, e em vermelho a tensão de saída após esse filtro, né, do Schmitt-Trigger. Se houvesse apenas um threshold definido aqui em VT-, haveria uma grande oscilação na saída entre os níveis lógicos baixo e alto. Mas reparem que assim que a saída chega em nível lógico baixo, ela só tem a oportunidade de voltar para nível lógico alto depois que ela superar o threshold superior, o limiar superior, VT+. Por isso que o Schmitt-Trigger filtra essa faixa proibida. Vamos ver agora uma particularidade das teclas mecânicas. Uma tecla do tipo push button conectada a uma porta de entrada com pull-up interno ativado deveria ter esse comportamento ao ser pressionada. Ela vai de nível lógico alto, que é o nível imposto pelo resistor de pull-up, por esse ramo, e ao ser pressionada ela impõe nível lógico baixo na porta de entrada. No entanto, as chaves reais possuem uma saída ruidosa por causa de um efeito que nós chamamos de bounce. Esse ruído dura alguns milissegundos, mas é suficiente para que o microcontrolador entenda que a tecla foi pressionada mais de uma vez. O bounce das chaves mecânicas pode ser eliminado por hardware ou por software. A abordagem mais clássica de eliminação de bounce, ou seja, debouncing por hardware, consiste em aplicar um filtro RC. Então você dimensiona os valores desses resistores e do capacitor para anular o tempo de bounce da chave. Né? E, eventualmente, você pode colocar um buffer Schmitt-Trigger para eliminar a faixa proibida nos ciclos de carga e descarga do capacitor.
segue aqui uma referência com um guia completo sobre debouncing com outras opções de debounce por hardware. O debounce também pode ser realizado por software. Uma maneira sofisticada de fazer o debounce por software é implementar essa máquina de estados. Vamos considerar a chave inicialmente liberada. Isso significa nível lógico alto na entrada. Eu começo nesse estado aqui, tá, pessoal? Ao pressionar a tecla, vai haver uma borda de descida que vai fazer com que a entrada passe a nível lógico baixo. E durante todo aquele ruído do bounce, eu vou ter transições de nível baixo para nível alto e de nível alto para nível baixo. Só quando aquele período acabar, eu vou conseguir permanecer um tempo ΔT sem ter transição de estados. Então, essa transição daqui para cá significa, ela estava em nível baixo, oscilou, parou de oscilar em nível baixo. Aqui eu tenho o evento tecla pressionada, daqui para cá. Vamos fazer agora a mesma coisa para a tecla liberada, né? Então, eu estou nesse estado, vai ter a primeira borda de subida, pode ter ruído na transição de liberar a tecla também, então a máquina de estados vai ficar confinada nesses dois estados e, eventualmente, o tempo de bounce vai acabar, esse tempo ΔT, que você tem que parametrizar de acordo com a chave que você está usando, e aí, finalmente, na porta de entrada, você vai ter o nível lógico alto estável, o nível lógico alto que ficou alto por tempo suficiente para eu reconhecer que o período de bounce já passou. Essa que é a ideia do debounce por software, mas existem abordagens mais simples que a gente vai ver brevemente. Vamos comentar agora sobre o teclado matricial, que é um arranjo de teclas dispostas numa grade. Nessa grade você tem as linhas como entradas e as colunas como saída, ou vice-versa, dá para implementar das duas formas. O teclado matricial exige um algoritmo de varredura para detectar qual tecla foi pressionada ou liberada. Vamos considerar, por exemplo, que essa tecla, o switch 7, foi pressionada, tá? Vamos considerar que as colunas de C1 a C4 são ligadas a portas de entrada com o recurso de pull-up interno ativado. Aí o algoritmo de varredura funciona assim. Primeiro, o microcontrolador vai impor nível lógico 0 na linha 1 e manter as outras linhas em nível lógico alto. Tá? Aí ele vai interrogar as colunas. A coluna 1 está em nível 0 ou nível 1? Se ela estiver em nível 1, é por causa do pull-up interno. Se ela estiver em nível 0, significa que esse sinal, né, 0 chegou à coluna 1 por meio do fechamento da tecla 1. Então, a tecla SW1 vai sinalizar para o microcontrolador que está fechada quando ele estiver estimulando a linha 1 e lendo a coluna 1, identificar esse nível lógico que foi o imposto aqui na linha 1. Da mesma forma, ele vai perguntar para a coluna 2, está em nível lógico 0 ou nível lógico 1? Nesse caso, nível 1, porque a chave está aberta. Coluna 3 vai dar nível 1, porque essa chave está aberta. Reparem que aqui eu tenho nível lógico 1. Então, mesmo essa chave estando fechada, aqui eu vou ter nível 1 também. Depois ele vai perguntar para a coluna 4, aberto ou fechado, quer dizer 0 ou 1. E aqui ainda vai dar 1, né? Quando ele for verificar a segunda linha, o que vai acontecer, pessoal? Agora ele vai estimular a segunda linha, aqui, e manter as outras em 1. E agora vamos interrogar as colunas. Coluna 0 está em 1 ou em 0? A chave está aberta, tem pull-up interno, então aqui eu vou ter VCC, vou ter nível lógico alto. Coluna 2, a chave está aberta, mesma coisa, vai dar nível lógico alto na entrada. Agora olha que interessante o que vai acontecer com a chave 3, com a coluna 3, né? Que é onde tem a chave pressionada. Esse nível 0 que eu impus na linha 2 vai chegar na coluna 3. Então essa combinação linha 2, coluna 3 indica que a tecla 7 foi pressionada. E assim por diante, ele vai investigar aqui na coluna 4, vai ver que está nível lógico alto na entrada,
então ela não foi pressionada, e vai fazer isso para as outras linhas também, para a linha 3 e para a linha 4. Esse algoritmo é o algoritmo de varredura. Para cada linha, ele estimula a linha e verifica o estado das colunas. Assim, ele consegue detectar qual ou quais teclas foram pressionadas e, numa próxima varredura, descobrir quem foi liberado também, né? Quais teclas foram liberadas. O teclado matricial exige que o microcontrolador faça varreduras periódicas para detectar se a tecla foi pressionada ou não. Se ele ficar muito tempo sem fazer varredura, ele pode esquecer de identificar algum desses eventos. Então, por isso que nós comentamos na aula passada sobre as soluções híbridas. Para sobrecarregar menos o controlador central, nós temos a opção de deixar um outro microcontrolador por conta do teclado matricial, notificando a unidade central toda vez que houver algum evento de interesse, tecla pressionada, tecla liberada. A placa de desenvolvimento que nós vamos abordar no curso é a ESP32 DevKit versão 1. Aqui nós temos uma referência dos pinos dessa placa de desenvolvimento, considerando o uso de portas de entrada e saída. Cada pino tem mais de uma função. Nessa figura nós estamos destacando apenas as funções referentes à porta de entrada e saída de uso geral. Então nós temos os pinos de alimentação, algumas vias de controle e o restante, tudo que dá para usar como pino de entrada e saída, na figura está destacado essa função. Algumas particularidades da ESP32 com relação aos pinos de entrada e saída, né? Primeiro que as direções dos pinos são configuráveis por software. Em vários microcontroladores esse é o caso, mas às vezes você vê no datasheet, aquele pino só dá para usar como saída, esse pino só pode ser usado como entrada, ou então esse pino não tem como colocar PUAP interno, ou é obrigatório PUAP interno. Então esses detalhes a gente pega mesmo no datasheet, mas em geral os pinos da ESP32 podem ser configurados como entradas ou saídas. O nível lógico alto da ESP32 é do padrão 3.3 volts. Isso é importante porque ela não tolera 5 volts nas entradas. Agora, com relação às saídas, dependendo do circuito onde a saída fosse usada, né, uma saída em 3.3 volts pode dar o nível de tensão necessário para que uma entrada do padrão 5 volts interprete como nível lógico alto. Então, no geral, você não pode usar sinais de 5 volts em entradas de 3.3 volts, mas você pode muitas vezes usar saídas de 3.3 volts em entradas de 5 volts. Tá? Alguns pinos só operam como entradas, não possuem PUAP interno. E os pinos possuem outras funções que a gente vai ver ao longo do curso. Então é importante, ao fazer o projeto, definir o uso de cada pino e ter certeza que não tem nenhum conflito. Eu estou usando um pino que eu precisaria dele para outro periférico também. Né? Segue aqui uma referência que já deixa bem fácil, bem prático, quais pinos você pode usar, quais pinos são os mais indicados para serem usados como entradas e saídas, e se não for o caso, por que não? Né? E finalmente nós vamos ver um exemplo bem simples envolvendo teclas e LEDs, tá? De um purificador. O purificador teria também o controle de algumas válvulas, né? Só que nós vamos desconsiderar essa parte para fins de prototipagem. Então vamos trabalhar apenas com as teclas e os LEDs. Primeiramente, nós precisamos de um resistor para limitar a corrente dos LEDs. Lembrando que a porta de saída da ESP32 tem uma capacidade de fornecimento de corrente de 40 mA. Isso é muito para o LED. A gente quer que ele opere de 10 a 20. Se quiser prolongar bem o tempo de vida útil do LED, você pode colocar 10 mA. Vai mudar é o brilho, né? Então o LED nessa montagem ele acende com nível alto, com a porta de saída fornecendo 3.3 volts. Considero aqui a tensão direta que vai ser suficiente para acender o LED de 1.8 volt e a corrente que eu quero 10 mA. Então, fazendo as contas, né, pessoal, R igual a V sobre I, eu chego aqui que o resistor ideal para esse caso é o de 150 ohms. Aqui nós temos um esquema geral do protótipo a ser montado. Lembrando que R1, R2 e R3 nós já vimos que vai valer 150 ohms. Além disso, eu tenho os LEDs propriamente ditos e as chaves
Como eu não tenho nenhum filtro capacitivo aqui, presume-se que ou as chaves não têm o efeito bounce ou o debounce será feito por software. Vamos ver agora o código dessa solução considerando a plataforma Arduino, que também pode ser usada para as placas de desenvolvimento da ESP32. Primeiramente, nós definimos aqui os pinos que serão usados para as teclas e os LEDs. É interessante ressaltar que quando você deixa toda a definição de pinos nessas diretivas define, fica fácil alterar no futuro, ou porque aquele pino vai ter que ser usado para outro periférico, ou mesmo porque você decidiu trocar de placa, né? Com a plataforma Arduino é possível. E aí nós temos também vetores de bytes para definir esses números, o número referente ao pino de cada tecla, de cada LED. Aqui eu estou usando um vetor de bytes porque o byte é o menor tipo que eu tenho para armazenar esses dados, né? O byte é um char na realidade. Como não me interessa apenas se a chave está aberta ou fechada, mas sim a transição, eu quero pegar o momento que a chave foi pressionada, lá que tem a ação. Eu não quero que, enquanto eu mantenho a chave pressionada, o microcontrolador fique realizando aquela ação várias vezes. Então eu preciso, na verdade, detectar a borda de descida na tecla, que é o evento tecla pressionada. O evento tecla liberada eu não vou usar. Enquanto ela está pressionada também não vai acontecer nada. E eu preciso ter o estado das saídas num buffer antes de jogar para o LED e para a válvula, para filtrar, por exemplo, estados inválidos e para definir o estado inicial. Então, o estado inicial é esse, é o fluxo contínuo desligado, água natural ligada, né, e a válvula de água gelada desligada. Essa que é a ideia. E na plataforma Arduino, nós temos duas funções a serem implementadas pelo desenvolvedor. Uma para configuração e inicialização dos periféricos, a função setup, e outra para o laço de repetição principal do sistema, a função loop. Então, no nosso caso, a função setup vai configurar a direção dos pinos e estabelecer o estado inicial do sistema. A palavra reservada alto do C++ indica que eu quero que o compilador faça uma inferência de tipo para essa variável. Então, com base no valor do lado direito, igual a zero, ele vai usar esse zero para definir o tipo da variável i. Ele vai colocar o i como inteiro, né? E como eu tenho três teclas, três LEDs e o estado inicial é na realidade o estado de cada um desses três LEDs, eu coloquei toda a configuração do sistema nesse laço de repetição. Ele vai configurar cada tecla como uma entrada, ativando o recurso de PUAP interno, e vai configurar cada LED como saída. Isso é feito pela função pinMode. Já o digitalWrite permite que eu escreva o estado que eu quero nas saídas. Então eu estou ativando aquele estado definido no código do slide anterior para cada um dos LEDs. O estado inicial do sistema é fluxo contínuo desligado, temperatura natural ligada, temperatura gelada desligada. No laço de repetição principal do nosso exemplo, nós definimos aqui a variável i fora do laço de repetição, porque ela vai ser usada em mais de um laço de repetição, só por questão de eficiência, tá, pessoal? E o byte é o tipo menor possível, né? Ele armazena um número de 0 a 255. A primeira operação que nós temos que realizar é descobrir o estado de cada tecla e detectar a borda de descida, né? A transição que me interessa para pegar o evento tecla pressionada. Então, primeiro eu pego o estado atual da tecla, current state, tá? Usando a função digitalRead e passando o número do pino, que está salvo nesse vetor, pinos teclas, que vocês viram lá nos slides anteriores, né? E eu comparo esse estado atual com o estado salvo no vetor estados teclas. Esse vetor estados teclas sempre contém o estado das teclas na iteração passada, o estado anterior. Então vejam só que interessante. Quando o estado atual é zero, aqui eu tenho um operador de negação. Então isso aqui, para dar verdadeiro, significa current state igual a nível lógico baixo, que seria o nosso falso, tá? Se o estado atual é zero, tá? E o estado da iteração anterior era 1, significa que houve, nessa ocasião aqui, né, uma borda de descida. Só aqui tem borda de descida, porque
Se o estado anterior já era zero, então eu já passei pela borda de descida, né? E se o estado atual não for zero, aí que eu não tenho borda de descida mesmo. Eu vou ter ou nível lógico alto já, vamos dizer assim, estável, ou eu estou na borda de subida. E nesse evento de borda de descida, eu a princípio inverto o estado daquela saída. Então, quando ele apertar a tecla 0, que é a tecla referente ao fluxo contínuo, ele vai trocar o estado da saída. Mas reparem que isso ainda não foi lá para os LEDs. Esse é um buffer temporário que eu uso para armazenar o novo estado. Lá no final eu posso fazer uma validação e aí eu pego daqui e jogo para os LEDs. Evidentemente, se eu estou comparando o estado atual da tecla com o anterior, agora eu tenho que atualizar o que eu chamo de estado anterior, porque na próxima iteração, né, nesse vetor estados teclas i, eu tenho que ter o estado que eu teria, o estado que eu tinha agora aqui em current state. Então, isso é de programação imperativa. O que eu chamo de anterior vai mudando, né? Próxima vez que ele voltar nesse loop, o estados teclas vai ter os valores que foram lidos pelo digital read, certo? Como foi comentado anteriormente, a comutação dos LEDs, das minhas saídas do sistema, não é imediata assim que eu detecto a borda de descida na tecla associada. Nesse caso, eu não posso desativar ao mesmo tempo a temperatura natural e a temperatura gelada. Então, quando ele perceber que, em decorrência das transições nas teclas, o sistema entrou num estado inválido, que significa não água natural e não água gelada, ele muda de propósito e volta a água natural para ligado, para nunca poder ficar sem nenhuma das duas ativadas. E depois que eu tenho aqui o meu estado, né, válido, então eu passei pela leitura de teclas, né, processamento da entrada, agora eu processo aqui o estado do sistema e depois eu atualizo os LEDs de acordo. Faço um outro laço de repetição, impondo nos LEDs os estados que permaneceram aqui após a fase de validação. Finalmente, as chaves que eu usei na montagem, vocês vão ver a montagem no vídeo a seguir, elas têm um bounce de menos de 10 milissegundos. Para essa aplicação, um delay de 30 milissegundos entre as iterações, né, na função loop, não vai afetar a saída esperada para o usuário e já serve como debounce por software, sem precisar implementar aquela máquina de estados que vocês viram nos slides anteriores. Então, nesse caso, um simples delay, né, uma espera ocupada de 30 milissegundos, é o suficiente para que aqueles ruídos da chave mecânica sejam ignorados pelo software. Então, vamos ver o protótipo em funcionamento. Cada chave comuta a saída correspondente, né? E existe um bloqueio no sistema para impedir o estado proibido, que é desligar a temperatura natural quando a temperatura gelada também está desligada. Com isso, nós finalizamos o conteúdo de portas de entrada e saída de uso geral e na próxima aula nós vamos ver conversão AD e DA. Seguem aqui algumas referências. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.